Olá, meu nome é Maria Luzia Costa Marques, sou professora da Rede Pública Municipais de Cuiabá e Várzea Grande, atuo na sala de recursos multifuncionais das escolas, E também, neste momento, eu estou terminando o curso de mestrado, Profei na Educação Inclusiva, E com uma pesquisa intitulada O Ensino da Língua Portuguesa para Estudantes Surdos, numa abordagem colaborativa. E neste momento, venho abordar a questão da criança com deficiência negra na escola, como que vem sendo trabalhado no currículo das escolas. Na minha escola, o que a gente percebe é que essas questões de educação inclusiva para crianças negras, ele vem muito superficial, ele vem trabalhando de forma muito superficial, um currículo que não contempla as necessidades, como a gente percebe. Os últimos dados do IBGE de 2013 vêm mostrando a defasagem significativa da criança com deficiência negra no índice altíssimo de analfabetismo que pega da educação infantil ao ensino superior. E aí a gente percebe essa defasagem nas escolas. Por exemplo, na minha escola tem um currículo que não contempla isso. E penso que para a gente agir com ação pedagógica na escola, a gente tem que ser uma formação permanente, que é onde a gente discute essas questões. E isso parte de uma proposta de formação continuada permanente, onde há discussões sobre isso, que nos vem respaldar um conhecimento do impacto que isso dá no aluno, para a gente ter um olhar de alteridade para essa criança, para essa diferença, para esse contexto que é estruturado em nosso país. E a gente não tem, a gente vê um currículo engessado, que tem essa forma de trabalho, mas é nas datas pontuais, no dia 20 de dezembro, e não é assim, que eu acho que ele é tão estrutural, essa questão, que tem que ser discutido. Para começar, a gente tem que ter uma discussão que nos possibilita a pensarmos nessa questão, a pensarmos do impacto que tem para nossas crianças essas questões da deficiência, do racismo, porque a gente vê isso como um empecilho que o fato da gente não trabalhar, isso nos mostra que a gente está com uma barreira enorme sobre isso e que a gente não potencializa esse currículo para trabalhar, para a gente discutir essas questões, para a gente falar sobre isso e para a gente proporcionar. A gente já vê como uma barreira. Então eu acho que a formação continuada tem que ser com esse diálogo, com essa conversa, com essa discussão, nós pontuarmos o impacto disso no desenvolvimento dessas crianças. E aí eu penso que essa pesquisa da professora Cláudia, ele vai nos levar a esse entendimento, vai nos levar a essa reflexão de como podemos estar fazendo essa viabilização, para a gente compreender, para a gente discutir, para a gente sentar e refazer o nosso currículo dessa forma, trabalhando, discutindo, porque, como diz o Nova, o desenvolvimento do professor tem que ser de dentro para fora, ou seja, essas questões têm que ser discutidas no âmbito da escola, com as situações reais que tem na escola, no nosso contexto educacional, porque a gente vê muito isso. E aí a política, embora temos a Lei 10.639 de 2003, a gente vê lá que tem que ser trabalhado as questões africanas, com questões africanas, visualizar, mas a gente não discute, só discute nessa época.
Então, o governo, penso que o governo também poderia estar fomentando isso com um monitoramento de projetos que trabalham essa questão, porque a gente vê muitos projetos bacana que trabalham essas questões. No entanto, não tem um incentivo do poder público, não tem um incentivo da comunidade, não tem um incentivo das universidades, que a gente tem que fazer parceria para que fomente ainda mais. E isso eu não estou dizendo que nenhuma escola trabalha, existem exceções, tem escola que trabalha muito bem, mas ainda tem muitas escolas que não contemplam isso no seu currículo. Então, essa pesquisa da professora Cláudia, eu acho que vai dar um embasamento legal para essas reflexões de como trabalhar isso pontual em todas, fazer parte dessas discussões, tem que ser feito permanentemente, né, com diálogo. Eu acho assim que a questão do ensino colaborativo vem muito para contribuir com isso, porque ele proporciona o diálogo, a reflexão, de um olhar de autoridade para essas questões, para a gente ver no outro, ver na criança essas potencialidades que às vezes, muitas vezes a gente se coloca barreira nisso e não potencializa, acha que não vai conseguir, que não potencializa com atividades desafiadoras que levam a uma discussão e com certeza leva a um entendimento de que isso não é barreira, né? Obrigada. Olá, eu sou Ana Sirlene, eu sou professora da educação básica, trabalho há 27 anos na educação básica e trabalho há bastante tempo, tenho uma experiência muito larga com a educação de jovens e adultos, né? E eu sou surda, sou implantada e trabalho atualmente com crianças com deficiência, né? Aspecto autista, síndrome de Down. E a minha formação é pedagogia e eu estou fazendo mestrado também agora na área de educação inclusiva, educação especial. E em relação à educação inclusiva na educação básica, o que a gente percebe é que nós temos ainda um caminho, né, longo ainda para percorrer. Porque, embora fale-se muito em educação inclusiva, embora a gente fale bastante, ainda bem, né, atualmente, sobre a inclusão de pessoas com deficiência, hoje em dia os alunos são matriculados na escola, em sala de aula comum, diferente como era antes, então, assim, para que tenham aí as mesmas oportunidades, embora tenha a questão de cota para alunos com deficiências e para professor também com deficiência, como é o meu caso específico, a gente ainda tem, eu digo que tem um caminho longo, porque quando a gente fala, por exemplo, em deficiência, quando a gente fala em racismo, quando a gente fala em questões que precisam ser discutidas, esses temas eles são trabalhados na escola, mas assim em pontuais, né? Quando é, por exemplo, o dia da consciência negra, aí trabalha um pouquinho isso, conta a história sobre a questão dos negros, né? Do negro, conta a questão dos povos indígenas, em períodos específicos. Então a gente percebe que isso não faz parte ainda do currículo, né? Ainda não faz parte de políticas públicas ainda, como alguma coisa obrigatória no currículo, no projeto curricular da escola, né, da educação. Inclusive eu discuto isso um pouco no meu projeto de pesquisa, na minha pesquisa como pesquisadora do mestrado, eu discuto isso também, a importância de termos no currículo da formação inicial
do curso de pedagogia, de nós que vamos atuar na educação básica, de ter no currículo uma disciplina específica sobre educação inclusiva, para que nós, professores, possamos sair da graduação melhores preparados para atuar com a questão da educação inclusiva, para atuar com a questão de racismo, né? Para que a gente saiba lidar com a inclusão. Então, hoje a gente tem buscado muito, tem aprendido, mas no currículo mesmo não aparece. Na escola onde eu trabalho, né, eu sou professora da rede estadual e da rede municipal. Então, a gente trabalha assim muito com projetos pontuais, não é? Então, assim, os projetos de inclusão, os projetos de respeito, o projeto de aprender a respeitar a diferença do outro, mas assim, no currículo mesmo da educação básica, a gente não percebe nada assim pontual. E é uma dificuldade grande que nós professores enfrentamos nesse sentido, porque são questões que precisam ser discutidas, são questões que precisam ser trabalhadas na escola, mas não só no período da consciência negra, não só no período do Dia do Índio, como, né, vamos dizer assim, e a gente trabalha as questões dos povos indígenas. Então são questões que precisam ser trabalhadas o tempo todo. Né? E o currículo, quando isso tem no projeto curricular, isso assegura um trabalho mais pontual, um trabalho contínuo, um trabalho em todas as etapas também, de forma gradativa, né? De forma mais aprofundada, e isso a gente realmente precisa. Então, como professora, eu percebo que a gente ainda tem, como eu disse no início, um caminho longo ainda para percorrer em relação ao nosso entendimento, em relação à nossa forma de trabalhar, a inclusão, o racismo, né, o respeito às diferenças, o respeito à pessoa com deficiência, né, a forma como lidar com a pessoa com deficiência. O que eu percebo assim é que é aquela coisa, a gente faz faz aí o concurso, né, o curso na cota de PCD, né, por exemplo. Mas as pessoas que nos recebem, seja no ambiente do trabalho, seja na escola, né, na sala de aula, não tem um preparo para lidar com a sua deficiência. Então, o que acontece? Quando a gente não tem esse preparo, a gente acaba se distanciando um pouco, né? É aquela coisa, não sei o que fazer com a pessoa com deficiência, não sei como lidar com a pessoa surda, eu vou, né, me afastar, vou deixando ela ali de lado. Então, quando o currículo oportuniza essa discussão, ela acontece de forma assim mais natural, ela acontece de forma mais segura e ela acontece, né, de fato. Não fica assim só alguma coisa trabalhada só em períodos específicos. Então, é isso, né? Muito obrigada. A escola deveria ser um espaço de desenvolvimento, de aprendizagem e crescimento para todas as crianças. Mas será que todas elas têm as mesmas oportunidades? Como garantir que as crianças negras sejam realmente incluídas, valorizadas no ambiente escolar? Eu sou Maria Margarida, pedagoga, especialista em sociedade, política e cidadania na contemporaneidade. Atualmente, exerço a docência na rede municipal e estadual, atuando na educação especial. A ideia é gerar nas crianças a sensação de que elas fazem parte da realeza, bem como destacar que não são apenas os descendentes de europeus que possuem ancestralidade real. Os povos africanos também eram reis e rainhas. No caso específico africano, os primeiros reinos
surgiram lá. Precisamos desenvolver na escola práticas pedagógicas que valorizem, né, a cultura afro-brasileira. Por quê? Qual é a história do negro que é contada na escola muitas das vezes, né? É só o negro que foi o escravo? É aquela história, aquela imagem negativa do negro? Sim, nós passamos por esse momento, né? Tivemos, infelizmente, na nossa história, nós tivemos sim esse contexto, essa vivência. Mas nós lutamos e atualmente nós temos várias pessoas negras que ocupam lugares importantes na sociedade, né? Inclusive nós temos aqui, ó, a professora Bárbara Carini, né? Que ela é uma professora, escritora, né? Uma grande cientista que discute a temática dos negros. Temos que desenvolver práticas pedagógicas contextualizadas. Se a criança negra está na escola, nós precisamos discutir sua história, sua cultura e seu espaço que ela ocupa na sociedade. Não podemos reproduzir apenas a história do negro de uma forma eurocêntrica para as crianças. O que vivenciamos na escola são termos preconceituosos, né, que são usados muitas das vezes entre os estudantes, naturalizando o racismo. Além disso, quando temos uma situação dessas, é necessário que o professor pare a aula e intervenha imediatamente, né, sobre aquela situação. Nós, professores, não podemos deixar para trabalhar essas questões apenas no dia 20 de novembro. Tem que ser uma prática cotidiana no ambiente escolar. Naturalmente, como seres humanos, deveríamos ter a consciência de trabalhar essas questões na sala de aula. Entretanto, como isso muitas das vezes não acontece, nós temos então a legislação da Lei 10.639 assegura e torna obrigatório a inserção, né, do ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira no currículo escolar, de forma interdisciplinar. Então nós percebemos que em todas as disciplinas nós podemos trazer essa temática para ser discutida na sala de aula. Mas a questão será que essas leis elas estão sendo aplicadas no cotidiano escolar, no dia a dia? Quando falamos a respeito de crianças que são negras e também possuem alguma condição de deficiência, nós percebemos que elas enfrentam um duplo desafio no contexto escolar, né? Tanto a questão do capacitismo e também do racismo. E eu percebo que na minha prática, essas crianças, elas possuem uma autoestima muito baixa e um problema muito grande com a sua identidade. O futuro da educação depende de todos nós, pais, professores, gestores e alunos. Todos possuem um papel fundamental na construção de uma escola verdadeiramente inclusiva. Então, e você? O que está fazendo para transformar essa realidade? Sou a professora Sebastiana Almeida Souza, sou pedagoga em educação especial, também licenciada em letras espanhol. Sou docente do curso de Letras Libras da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, mestrado pela Universidade Federal com ênfase na educação de surdos e na sala de recurso multifuncional, doutorado em estudos de linguagem pela UFMT, com a tese acerca da educação do surdo, com a metodologia da língua portuguesa como L2 no atendimento educacional especializado no ensino superior. Aqui, falar sobre a inclusão é fazer uma reflexão acerca de todo um processo sócio-histórico das pessoas com deficiência ao longo dos tempos. A gente já começa refletindo sobre a Constituição Federal de 1988, quando diz que todos têm direito à educação. E lá preconiza também que deverá ser preferencialmente no ensino regular.
na Constituição Federal também já prevê o atendimento educacional especializado. E aí as lutas continuam. E a gente chega em 1994 com um marco muito grande, que é a Declaração de Salamanca. A Declaração de Salamanca, ela vem nos trazer a questão do processo de inclusão e nos traz a questão da pessoa com deficiência e com necessidades educacionais especiais. Quando nós falamos com necessidades educacionais, a gente tem uma abrangência muito grande, porque nós vamos trabalhar com os alunos que têm a questão da deficiência e aqueles alunos que não têm uma deficiência, mas, no entanto, necessitam de um atendimento educacional especial. E a inclusão, ela começa a ter destaque nas escolas. E é um processo em que envolve todo o contexto escolar, ela envolve todo o contexto familiar e todo um contexto de legislação, que a gente também tem a 93/94/96, que é a LDB, né? Nós temos a questão da política nacional, que daí nos vem trazendo de que forma devem ser matriculados, né? E de que forma deve ser a questão do currículo para esse aluno e as adaptações necessárias para que esse aluno tenha de fato o acesso e a permanência na escola. Como a minha pesquisa ela é voltada especificamente para estudantes com surdez ou com deficiência auditiva, eu coordeno um grupo na universidade chamado GELIP, que é um grupo de estudo que trabalha o ensino da língua portuguesa como L2. Nós trabalhamos a questão da teoria fundamentada em Bakhtin e Vygotsky e a neurociência, a aplicabilidade da neurociência no processo de aprendizagem do estudante surdo. E a gente trabalha a questão da análise do gênero charge e a metodologia de como trabalhar o processo de polissemia e dos múltiplos significados para a consolidação de conceitos, para que o aluno entenda e faça a leitura de forma compreensível. Quando a gente fala na educação de surdos, nós não podemos esquecer da legislação, que é a 10.436, que reconhece a Libras enquanto língua, né, como uma modalidade que tem a sua gramática própria e é de uma comunidade surda. E depois nós temos o decreto federal, que é muito importante, e é a partir desse decreto que a gente organiza toda a questão da Libras enquanto disciplina curricular no ensino superior e também a obrigatoriedade, através desse decreto, da disciplina de Libras enquanto disciplina no currículo da educação básica, que no estado de Mato Grosso ainda não se tem efetivado. Nós temos em Tocantins, e a qual eu destaco duas questões muito importantes nesse decreto, né? A questão, por exemplo, da disciplina enquanto ensino superior, que daí a gente começa a dizer da questão da formação do professor, só que o decreto ele limita-se aos cursos de licenciatura e aos cursos de saúde. E outra questão é a questão, por exemplo, do atendimento educacional especializado no ensino superior, que ainda não tem nas universidades, e também o ensino da Libras enquanto L1 e a língua portuguesa enquanto L2. E também a questão, por exemplo, da acessibilidade dos tradutores e intérpretes nas escolas. E aí a gente está falando exatamente do processo educacional. Então, quando a gente fala sobre tudo isso daí, a gente fala de uma educação bilíngue, que é exatamente o que é necessário para que esse estudante surdo tenha, de fato, um desenvolvimento global.
E aí nós temos a 14.191 de 2021, que é a lei que vem determinar a modalidade da educação bilíngue, que é a educação em que vai se trabalhar essas duas línguas, que é muito importante. Então veja bem, hoje o estudante surdo se encontra inserido, posso dizer, na educação básica, mas no entanto, como é que está este processo de aprendizagem a nível da educação bilíngue? Porque a lei determina, e o processo de ensino é necessário, que esse aluno ele tenha esse aprendizado na L1, que é sua língua natural, que é a Libras, e na L2, enquanto a língua portuguesa como segunda língua. E aí nós precisamos de quê? Nós precisamos de formação para esses professores. Formação para que esses professores possam trabalhar dessa forma, possam oportunizar a esses estudantes, de fato, esse processo para que possa ser desenvolvido essas duas línguas de maneira com que o aluno surdo ou o aluno com deficiência auditiva, ele tenha conhecimento nessas duas línguas e ele possa, de fato, fazer o reconhecimento de forma polissêmica e que ele possa, de fato, fazer a leitura. Porque o que é ler? Ler é fazer a compreensão. E assim, ele chegar no ensino superior, que é no caso aqui do Letras Libras, ele chegar já com uma leitura, de fato, uma leitura de mundo, uma leitura acadêmica, para que ele possa ter um desenvolvimento acadêmico melhor. E não é o que anda acontecendo. O que acontece é que ele chega aqui na universidade ainda com conhecimento a nível de educação básica. E quando eu digo de educação básica, eu ouço dizer até do ensino fundamental. E aí é que entra a neurociência nesse processo, o conhecimento que nós, professores, deveremos ter também da neurociência, porque a neurociência, ele vem nos proporcionar o conhecimento de como que esse aluno aprende, de como que a neuroplasticidade nesse processo cognitivo, de como que vai consolidar, como é que nós podemos alimentar, como é que nós podemos inserir o conhecimento nas duas línguas de forma polissêmica, de forma com que esse aluno aprenda de fato a consolidação dos conceitos e assim ele possa fazer esse reconhecimento nos diversos contextos e nas diversas situações comunicativas. Então isso é possível. É possível que o aluno surdo consiga ter um processo de aprendizagem de fato globalizado. De fato, que ele possa ter esse conhecimento em todas as áreas. Mas para que isso aconteça, para que o processo de inclusão de fato se desenvolva, são várias situações. E uma das situações é a questão de formação. É a questão de formação de professores, é a questão de formação no processo de inclusão nas suas especificidades. Nas especificidades do processo dos alunos com deficiência e com os alunos com necessidades educacionais especiais. A partir disso daí, nós vamos conseguir verificar que realmente o processo de inclusão, ele está conseguindo avançar. Porque eu acredito sim que o processo de inclusão, ele está em desenvolvimento. Ele está em desenvolvimento, porque quando eu consigo olhar na universidade, que hoje nós temos uma quantidade de alunos com deficiência, com necessidades educacionais especiais, se matriculando, é uma realidade. Então, ele está tendo acesso. Agora, o que é que falta para a permanência desse aluno, da garantia da permanência nesse aluno, no ensino regular,
no ensino superior, na educação básica, é de fato a questão de acessibilidade. E aí não é só acessibilidade arquitetônica, é acessibilidade atitudinal, é acessibilidade arquitetônica, é acessibilidade de profissionais, é acessibilidade de efetivação de legislação, é acessibilidade de humanismo e acessibilidade de alteridade. E aí, o grande Bakhtin, ele é muito claro e a gente pode colocar isso em prática quando ele diz que eu só consigo me constituir através do outro, através do meu olhar com o outro. Ou seja, o processo de inclusão é exatamente isso. É quando eu consigo sair do meu lugar, olhar para o lugar do outro, voltar para o meu lugar e ter um novo olhar para as necessidades do outro. Olá, primeiramente eu quero agradecer pelo convite para participar dessa pesquisa que é tão importante. Renove tanto da sorte aposta, sou professora na Universidade Federal do Sul e sou pesquisadora vinculada ao programa de pós-graduação em educação e ao núcleo de estudos e pesquisa sobre relações sociais na educação. Eu estou na Universidade Federal do Sul, atuando como professora efetivando lá desde 2008, então a educação básica em 1980. Então, eu estou nesse movimento, nessa articulação do bens, ajudando e onde eu atuando profissionalmente na educação básica e depois na educação superior, mais de 40 anos. Quando a gente para pensar a educação, às vezes foge muitos aspectos, né? E pela maneira como a sociedade brasileira, como o Brasil foi constituído, como a sociedade brasileira, ela foi organizada, então muita coisa, muitas vezes é desconsiderada, inclusive na educação. E essa é uma situação que tem gerado muitos problemas, inclusive porque nós somos uma sociedade que ela foi e tem sido aprimorada na ideia de raça de egoísmo, tem produzido uma hierarquia entre os seres humanos e esse espaço, diferentes espaços sociais, eles também vão ser ocupados, demarcados por essa perspectiva racial e também as políticas públicas vão acontecendo nessa direção e a educação, o político não está fora disso. E ciente dessa realidade, e essa sempre, a questão da educação, do direito à cidadania a partir da perspectiva educacional, sempre esteve na pauta do movimento negro, seja esse movimento negro hoje organizado com diferentes formas de organização, ou o movimento negro que já estava presente desde as primeiras lutas contra o processo escravista, desde que começaram a chegar as primeiras serem trazidas para o Brasil, as primeiras pessoas negras. Você vê que os movimentos pela educação na história brasileira, mesmo no período ainda escravista, já estava presente essa pauta também na luta pelo direito da população negra pela educação escolar, compreendendo a importância da educação escolar e como que esse conhecimento escolarizado
ele é valorizado na nossa sociedade. Mas, apesar da população negra, do movimento negro, suas diferentes formas de organização, reivindicar o direito à educação, nem sempre essa questão ela foi historicamente atendida. Então, quando é que nós vamos ter uma demarcação mais efetiva sobre o reconhecimento, não só o direito à educação, mas o reconhecimento da população negra enquanto importante no processo histórico da nossa sociedade, enquanto agente, né, na construção tanto da nossa cultura material quanto da nossa cultura material. Nós só vamos ter essa demarcação a partir da Constituição de 1988. Quando diz que o ensino de história tem que levar em conta, né, as contribuições das diferentes matrizes, né, porque a gente tem até hoje uma educação muito eurocentrada, né, e etnocentrada na perspectiva europeia. Então, nós estamos em uma sociedade, nós estamos no Brasil, mas a gente aprende muito mais sobre a Europa, sobre os Estados Unidos, e não conhecemos praticamente nada do que nos constitui. Então, se a gente considerar que o Brasil, quando se fala sobre o povo brasileiro, e que esse povo brasileiro ele foi formado basicamente por três matrizes, que é a indígena, europeia e africana, nós estamos perdendo de conhecer, pelo menos, sobre 2/3 de quem nós somos, porque nós estudamos sobre a participação europeia e nós não conhecemos praticamente nada, ou conhecemos enquanto estudantes em processo formativo muito pouco da importância indígena, da importância africana, da importância da população negra brasileira. Então, em função da Constituição de 88, nós vamos ter a Lei 10.639, que altera, qual é a finalidade dessa lei? Alterar a LDB para tornar obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana no currículo da educação básica. E aí, em 2008, nós vamos ter uma nova legislação, que é a Lei 11.645, e que ela vai incidir no artigo 26, daquilo que o Estado brasileiro, e aí considerando em nível federal, estadual e municipal, aquilo que é obrigação do Estado em termos de formulação, fomentação, realização de políticas que possam propiciar a realização de uma educação escolar que reconheça e valorize também os indígenas, e reconheça e valorize também o continente africano e as pessoas negras na diáspora africana. Né? E a gente não pode se esquecer que, especialmente a Europa, ela se fez o bem-estar europeu e de seus descendentes em diferentes lugares do mundo. Todo esse bem-estar ele foi propiciado especialmente pela escravização, tanto de povos, pela escravização de povos e intensamente pela escravização de povos africanos. Então, quando nós estamos falando na educação das relações étnico-raciais, nós estamos falando em uma educação que reconheça e valorize essas diferentes matrizes, né, que nos constituem. Nós temos a presença europeia, que a educação já valoriza e sobrepõe tanto a indígena quanto a negra, mas nós temos a indígena,
e a negro-africana, que não são de maneira nenhuma menores, muito pelo contrário. Esse povo brasileiro que nós só somos em função da participação também dos africanos, eles, seus descendentes na diáspora, e dos indígenas, né, dos povos indígenas. Então, todo o nosso patrimônio material e imaterial se deve muito aos indígenas e se deve muito aos povos africanos e seus descendentes no Brasil. Quando nós estamos tratando sobre isso, nós estamos tratando de uma educação que promova esse reconhecimento e que promova também essa valorização da importância, né, dos indígenas e dos negros brasileiros, né, descendentes africanos. Mas é isso em termos de seus currículos, da maneira como a política educacional ela se configura e da maneira também como esse currículo ele é configurado, ele é proposto, ele é constituído e desenvolvido, né, na educação escolar, desde a educação infantil, né, até a educação superior, incluindo também a pós-graduação. Então, essa é uma dimensão no sentido de nos propiciar, nos entendermos enquanto um povo brasileiro que é constituído por diferentes participações raciais, né, já que se construiu uma ideia, né, de raça sobre a humanidade, que essa ideia de raça, né, ela vai produzir, ela vai ser usada para a produção de divisão e hierarquia. Então, é necessário entender os efeitos dessa concepção de raça em perspectiva sociológica, porque biologicamente ela não se sustenta, para poder desenvolver possibilidades de confrontação das desigualdades que essa concepção ela produziu e, ao mesmo tempo, produzir a equidade, né, no sentido de reconhecimento, valorização de políticas públicas, de políticas de equidade racial na sociedade brasileira. Se a gente pensar a focar na educação, nós temos ultimamente visto muito, e não é uma coisa de agora, é uma demanda antiga, no sentido de pensarmos a educação sob uma perspectiva inclusiva. E quando nós falamos nessa perspectiva inclusiva, muitas vezes se esquece que a problemática racial também se instala aí. Então, se discute a inclusão sem considerar os efeitos do racismo também nas condições e nas possibilidades de acesso das pessoas com deficiência aos direitos sociais e ao exercício da cidadania. Então, por exemplo, embora nós estamos aqui numa universidade, somos na Universidade Federal do Mato Grosso, nós temos um debate forte sobre a questão da inclusão, mas eu penso que esse debate tem que considerar de que maneira as pessoas, esse impacto do racismo que está alastrado na nossa sociedade,
ele também está impactando o exercício do direito à cidadania das pessoas com deficiência, e que elas são pessoas com deficiência que são negras. Pelo racismo, elas são muito mais, estão em condições muito mais fragilizadas, porque além de elas enfrentarem os desafios que são impostos, né, historicamente, né, pelo fato de não considerar, não valorizar da maneira como se deveria as pessoas com deficiência no modo em geral. Então, além de elas enfrentarem esse desafio, elas ainda têm que enfrentar também os desafios que são impostos, né, pelo racismo. Então, vejam só, são dupla frente. Então, em que medida as discriminações, os preconceitos que ainda existem muito fortes e que impactam o direito, o exercício do direito à cidadania, né, às pessoas com deficiência, o quanto que isso é densificado quando se trata de uma pessoa com deficiência, sendo essa pessoa uma pessoa negra. E isso não vai estar, isso vai estar em todo o percurso que essa pessoa desenvolve desde a educação infantil. Então, qual é a política de educação que nós temos hoje que garanta que uma criança negra com deficiência que seja assegurado o acesso com as condições que ela precise, desde a educação infantil até a universidade? Então, a gente tem um discurso ainda muito genérico sobre a perspectiva da inclusão, e que a gente precisa também se atentar que essa inclusão ela também está sendo demarcada também pela racialização, e que isso está coibindo, está atravessando e está impedindo o acesso, né, à cidadania, o acesso ao direito, enquanto cidadão brasileiro, também tem o direito a ir e vir, tem o direito a transitar, tem o direito a galgar os diferentes espaços sociais, né, e que a barreira, né, de uma causada por ausência de políticas específicas, e que não considere esses tantos entraves, né, tem feito com que tanto do modo geral as pessoas com deficiência tenham tido muito mais dificuldade para acessar os espaços dos direitos sociais, e essa dificuldade ela tem sendo intensificada se essa pessoa também for uma pessoa negra ou se for uma pessoa indígena. Então, passamos a verificar, por exemplo, os diferentes espaços escolares, que inclusive tem política de inclusão. Quantas dessas pessoas são indígenas? Quantas dessas pessoas são negras? E problematizar o que é que tem feito, que tem dificultado esses acessos, já que essas pessoas, independentemente do seu fenótipo ou do grupo social étnico-racial ao qual pertence, elas também são afetadas, né, pelas problemáticas, né, de ausência de política de inclusão, que tenha também essa preocupação, né, no dia a dia, né, e essas políticas que também estão no dia a dia. Então, eu vejo que o trabalho como o que você realiza, Cláudia, é um trabalho fundamental, porque ele vai propiciar não somente a produção de dados para ajudar a pensar a melhoria e até mesmo a proposição de melhoria das políticas existentes, e até mesmo a proposição de novas políticas, como de
contribuir para que o processo educativo escolar ele se desenvolva no dia a dia, no cotidiano da escola, levando em consideração essa perspectiva inclusiva e que também traga essa dimensão, que a inclusão ela também necessita desse olhar, né, para a questão das relações étnico-raciais e da educação das relações étnico-raciais. Sou a professora Cláudia Antônia dos Santos, professora do Estado de Mato Grosso, mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva PROFEI, sou especialista em Educação Especial e Inclusão e sou especialista em Alfabetização e Educação Infantil. Sou a pesquisadora do mestrado intitulado A Invisibilidade de Crianças Negras na Política de Currículo de Educação Inclusiva, o que nos diz o contexto do texto de uma política. Sou a produtora deste documentário intitulado Além da Visibilidade de Crianças Negras e a Educação Inclusiva. Neste estudo, eu busquei compreender a invisibilidade das crianças negras dentro da política de currículo da educação inclusiva, com foco nas políticas públicas do Estado de Mato Grosso e em entrevistas sendo estruturadas que realizei ao longo da pesquisa. Durante todo o processo, ficou muito claro o quanto é complexo lidar com a interseccionalidade entre raça, deficiência e inclusão escolar. E uma questão que chamou muito a minha atenção foi a ausência de dados estatísticos sobre crianças negras no público-alvo da educação especial. Essa falta de informação é um problema que revela desigualdades estruturais na coleta e na análise dos dados educacionais. A invisibilidade nas estatísticas compromete toda a elaboração de políticas eficientes. Sem dados, essas crianças acabam sendo excluídas mais uma vez de direitos básicos, sofrendo discriminação racial e social. Na análise dos dados no resultado, ficou claro que, apesar de termos legislações nacionais importantes, o racismo, a discriminação racial e a falta de atenção às questões étnicas raciais nas políticas públicas ainda são barreiras muito fortes. Tanto nas entrevistas que realizei, quanto nos documentos oficiais analisados, percebi que as políticas públicas do Mato Grosso ainda precisam avançar muito para garantir a inclusão plena de crianças negras no público-alvo de educação especial. O que eu defendo com este estudo é a necessidade de ações articuladas entre gestores, educadores e toda a sociedade para enfrentar de verdade os desafios da educação inclusiva. É essencial renovar o currículo das escolas, valorizando a diversidade, combatendo o racismo e respeitando as diferenças. Espero que essa pesquisa possa fortalecer os debates acadêmicos e políticos sobre a inclusão de crianças negras com deficiência e abrir caminho para novas pesquisas.